Fala galera, como vai? Tudo bem? Alex Vieira falando aqui e hoje eu gostaria de comentar sobre um assunto muito interessante, né? Tá até muito em voga, não é verdade? Sobre mini índice, Ibovespa e é um mercado financeiro assim que deixa as pessoas meio crazy, né? Meio malucas, porque muita controvérsia de mercado, é muito anúncio que sai, muita notícia e o mercado reage de um lado, reage do outro. E nós vamos ficando bem malucos aqui, né? Operando na bolsa. Bom, hoje eu quero falar estritamente sobre o mini índice, né, o Ibovespa, e eu quero comentar um pouco então sobre esse mercado e sobre aquilo que tem me dado consistência. E às vezes não, na verdade sempre, né? Compartilhar o que é bom é sempre saudável. E eu quero compartilhar o que tem sido saudável para mim, o que tem sido muito bom para mim e que talvez, né, quem saiba, possa ajudar algumas pessoas que possam estar com dificuldades no mercado financeiro, operando lá no Ibovespa, né, no mini índice. Então, assim, aquilo que tem sido bom para mim, eu quero compartilhar contigo, talvez possa te orientar em alguma coisa, tá bom? Então, vamos lá, vamos comentar um pouquinho. Primeiramente, eu quero falar sobre a guerra, sobre o conflito interno que há no mercado financeiro, né? Mas eu falo dentro de você. Na verdade, operar na bolsa, existe um conflito muito grande entre o emocional e o racional, na verdade. E algumas pessoas comentam que o racional ele é o principal. Eu quero pontuar aqui uma questão controversa, na verdade. Eu penso que o racional ele não é o ponto principal. Você deve ser racional, né? Muito mais racional no mercado, mas na verdade quem manda no mercado ali, quem manda nas situações de entrada e saída, é verdade, é o emocional. Então eu considero o emocional numa operação 90%, né? Enquanto o racional tem apenas 10% de responsabilidade nas entradas, né? Ou nas obediências dos setups, talvez você tenha colocado aí. Porque o emocional, ele nos traz muitas situações de euforia, né? E às vezes ali nós temos ou dificuldade de uma reação, uma dificuldade de tomada de decisão, ou então uma tomada de decisão precipitada. Isso vem de passados, né? Desde criança, de traumas, e nós acabamos criando crenças, né? E na verdade essas crenças são criadas por interpretações que nós temos do meio em que nós vivemos. Né? Às vezes você vive num meio turbulento, né? Ou sob uma pressão muito grande, uma pressão financeira grande, ou talvez um pai, uma mãe de família tem que cuidar da família, então você está sob pressão a todo instante. E a interpretação que você tem do meio às vezes pode ser distorcida. E se essa interpretação é distorcida, você acaba criando crenças e o seu pensamento acaba seguindo essas crenças. E se for uma crença que te sabota, você acaba sendo sabotado a todo instante. E você acaba perdendo muito dinheiro, acaba perdendo a saúde, tem gente que perde a vida, né? Então, assim, a começar por aí, o emocional, ao meu entender, no que eu tenho percebido, ele tem sido de fundamental importância. Você ter uma inteligência emocional equilibrada, né? E então vamos lá, e tem a inteligência biológica, emocional e a espiritual. Aqui comanda todas elas é o espiritual, né? Não vou entrar nesse assunto não, mas para o seu emocional estar bem, né? O seu espiritual tem que estar bem também. Então você tem que estar bem consigo mesmo, com Deus, né? Em paz, para que o seu emocional tenha um equilíbrio, para que o seu biológico aí não venha acarretar doenças nem enfermidades psicossomáticas, tá bom? Então o emocional tem que estar bem controlado. Às vezes dá raiva, né? Bate na mesa, explode, fala: Meu Deus, como isso pode estar acontecendo? Não é possível. Olha, vai acontecer muitas situações que pode tentar tirar do sério, tá bom? Então o emocional é o principal. Não vá para o real sem que o emocional esteja treinado, equilibrado, tá bom? Vamos lá. Eu quero comentar um pouco. Bom, por que é 10% racional? 10% porque o racional é o seguinte: existe um setup, um exemplo, né? Existe uma regra que você deve seguir. É matemática pura, aquilo não vai mudar, né? Então é só seguir aquilo. O que te atrapalha a seguir? É justamente o emocional.
tá ok? Então eu quero comentar especificamente sobre o Ibovespa, tá? E dentro desse mercado, né, do Ibovespa, eu quero falar sobre o mini índice, né, bem específico no mini índice, aquilo que tem me dado consistência, que tem me ajudado, tem sido uma bênção na minha vida, talvez possa ser bênção na sua vida. Eu vou estar utilizando aqui o TRID, né, a plataforma que eu trabalho é o TRID, tá bom? Nessa versão que está aí, a versão 6.2.2.999, né, é o TRID Pro. Talvez você tenha outra versão do Trid, ou talvez trabalhe com outra plataforma, talvez com Profit, que penso eu que é melhor mesmo que o Trid, não sei, penso eu. Tem algumas ferramentas que talvez sejam melhor, ou talvez você está no MetaTrader, ou sei lá, qualquer outra ferramenta. Mas eu penso que a forma desse setup aqui pode ser útil em qualquer plataforma, tá ok? Eu vou ensinar no Trid porque é onde eu estou trabalhando no momento, tá bom? Vamos lá então. Esse é o mercado, né? Na verdade, eu tirei uma foto do mercado de hoje mesmo. Hoje são 13 de maio, né? De 2021. E é uma loucura o mercado. Você já viu que o mercado, às vezes, ele apresenta, está subindo. Ele parece que vai tocar nas nuvens. Aí se empolga, fala, pô, tá subindo. Vou acompanhar. E a hora que você plota a compra, o mercado despenca, né? Aí você fala, meu pai, não é possível. O mundo está conspirando contra mim, esse universo me odeia. Porque aí eu entrar, ele muda de direção. E aí você fala, poxa, desceu até mais, além do que ele subiu, além do último, né, do último topo, lá do último bottom que estava lá embaixo, né, do último fundo. Nossa, ele rompeu aquilo, agora que ele vai, nossa, ele vai para longe, ele vai bater lá, vai lá em casa, né, vai bater lá no chão de casa esse mercado agora. A hora que você entra na venda, ele pá, vai para cima. Oh, esse mercado é sério, é de deixar qualquer um maluco, não é? É de deixar as pessoas malucas, fala, não é possível. Então, se explode em ira, explode em raiva, explode em decepção, em frustração. Aí começam os pensamentos muito horripilantes, né? Eu sou amaldiçoado, não é possível, eu não consigo a bênção de Deus, na verdade. Eu tenho problema, não é possível que eu não consiga fazer a leitura do mercado. Eu sou ignorante, e por aí vai, né? E sim, é muito ruim ter esse sentimento de frustração. E é por isso que eu decidi compartilhar um pouco desse conhecimento com quem talvez precise. Talvez quem não precise, benção demais, siga a sua vida, continue com sua vitória, graças a Deus, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu quero prestar atenção, algumas observações que talvez tenham passado despercebido. É uma observação do macro do mercado, né? Algumas situações macro do mercado que talvez você e eu nós não prestamos atenção e pode te orientar a visão macro. Nós operamos no micro, nós estamos dentro do mercado ali, o que acontece para cima ou para baixo, dependendo da nossa banca, do nosso emocional, do suporte que eu tenho, né, de aguentar um calor maior. Então, o micro me faz muita diferença, né? Eu não posso passar muito calor, não posso deixar com que o mercado, com que o preço, ele entre muito na minha conta bancária, senão eu vou ser estopado, né? Vou sofrer um stop ali e vou sofrer mais um loss e eu vou acabar quebrando a banca e isso vai entrando em desespero, né? Então, vamos pontuar algumas situações macro do mercado. Essa semana foi uma situação bacana que aconteceu, né? Você analisar um pouco do macro do mercado. Olha essa imagem dessa semana, essa última semana que passou. Hoje é quinta-feira, dia 13/5. Então eu tenho mercado aí, ó, quinta, quarta, terça, segunda, né? Tem até sexta e quinta de semana passada. Tá tudo aí, 7 dias. Então eu gostaria que você reparasse uma situação aqui, ó. Então vamos lá, essa aqui é quinta. Vamos aqui, ó, quinta, quarta, terça, segunda, né? Sexta-feira. Repara o que aconteceu aqui na sexta. O mercado fez um fechamento aqui, né? Ele fechou o mercado e continuou subindo, tá vendo? Subiu na segunda, né? E aí ele abriu muito alto na terça, desceu um pouco, desceu aqui, né? Aí foi na quarta subindo. Aí, aliás, deixa eu fazer bagunça aqui. Hoje é quinta, né? Então aqui é quarta, terça, segunda, sexta e quinta. Então tudo bem. Então vamos voltar aqui. Volta comigo. Tem quinta-feira ele fechou, né? Fez um fechamento de VWAP e subiu. Repara que o mercado não voltou nesse fechamento de VWAP aqui, ó. Então ele subiu novamente. Aí ele voltou aqui nesse fechamento de VWAP, o mercado costuma fechar esses gaps de fechamento de VWAP. Algumas pessoas falam quina de VWAP, tá bom? Ele subiu, né? Fechou essa quina de VWAP aqui, tá vendo, ó? Então, mas essa aqui continua em aberto. Agora eu quero que você repare o que aconteceu, né? Uma semana depois, bem dizer, né? Olha lá.
tracei essa linha amarela aqui. E o mercado, ele fez questão de voltar exatamente nesse fechamento de VWAP, nessa quina de VWAP aqui. Então, repara aqui, ó, aqui é quinta, hoje, quinta. Mercado aqui. Quarta, terça, segunda, sexta, quinta. Então, demorou 7 dias para ele retornar aqui e fechar. Então, o que aconteceu ontem, por exemplo, né? Ele começou a descer e eu já entrei na venda no início do dia, porque na noite de terça ele já havia me mostrado. Eu vou comentar como que ele me mostrou, foi estresses que ele me mostrou no RSI, no estocástico lento, e ele demonstrou essa queda. E eu mandei uma mensagem para um amigo chamado Derli. Falei, Derli, ele vai bater lá onde eu te falei. Lembra que eu te falei? 119.795, se não me engano, era o valor, a pontuação. Estávamos na casa dele, eu comentei, o mercado vai bater lá nas 119.795. Eu tenho essa teoria comigo. E o mercado realmente foi até lá, ele chegou na 119.795. Por quê? Ele precisava de fechar esse espaço, né? Nós chamamos de gap, é uma palavra em inglês, esse espaço aqui, ó, do último de um fechamento de VWAP que ele não fechou, né? Então ele desceu aqui muitos pontos, né? Deu mais de 2.000 pontos, se não me engano, não me lembro ao certo. Ele desceu muitos pontos até fechar. E repara que ele foi exatamente aonde ele tinha que fechar, né? Então, o mercado subiu todo esse tempo e depois, quando ele estressou todos os indicadores lá em cima, que eu vou comentar sobre eles, ele desceu abruptamente até fazer esse fechamento. Então, essa visão macro do mercado talvez possa te orientar em não passar despercebido. Fechamento de quinas de VWAP, né? Fechamento de VWAPs anteriores, ele precisa de voltar lá e fechar esse gap, né? Um outro detalhe, meu irmão que me deu esse toque, eu nem havia prestado atenção. O mercado costuma entre 2, 3 dias, pelo menos entre 2, 3 dias, pode ser que seja de mais dias, mas eu não vi ainda. No gráfico de 5 minutos, o mercado tem a tendência de encostar na média de 200 a cada 2 ou 3 dias. Repara nisso. Né? Talvez possa ser uma confiança que você tem que o mercado vai subir ou descer para encostar naquela média. Né? Então é um detalhe que se deve ponderar ali. Às vezes ele puxa ela demais e não compensa ficar esperando, né? Então você tem que, se está puxando demais, a força, por exemplo, para cima, a força compradora está muito grande, né? E tem indicadores que te mostram, né, se existe uma força muito grande para cima ou para baixo, tá bom? Então, somado a esse detalhe do fechamento de uma VWAP anterior, mais o estocástico lento, né, dos gráficos estressados lá embaixo, né, mais o RSI dos gráficos até os 60 minutos estressado lá embaixo também. E eu tracei uma LTA muito grande no gráfico semanal. Falei, ele vai chegar ali, pode ser que ele não consiga passar, né? E chegar lá eu vejo o que acontece. Então eu entrei na venda e esperei a saída lá naquele momento. Mas eu vou te mostrar melhor como que você faz essa entrada e essa saída, tá bom? Isso aqui é só uma visão macro que talvez possa te orientar a cada 2 ou 3 dias no gráfico de 5 minutos, né? O mercado, o preço encostar na média de 200, tá bom? 200 períodos. Fechamento de VWAPs interiores, né, o fechamento desse espaço, né, algumas pessoas falam quina de VWAP, esse espaço, né, igual nós temos aqui, 7 dias depois ele voltou para fechar esse espaço aqui. Então, vale a pena você conferir essa visão macro do mercado, tá bom? Eu vou comentar um pouco mais dessa visão macro mais adiante, ok? Muito bom. Então, o que aconteceu com o mercado assim que ele encostou lá nessa quina de VWAP, nosso fechamento de VWAP que ficou em aberto? O mercado subiu, ele subiu. Então, o que eu quero passar aqui, o que eu quero compartilhar, nem vai passar, nem vai ensinar nada, é compartilhar uma experiência que talvez possa ser bênção na vida de outras pessoas, mas de forma alguma, por favor, eu não quero fazer objeção às pessoas que trabalham com outras técnicas, ou com outros indicadores, ou com outra visão de mercado, ou com outra leitura, que com certeza podem ser muito melhores do que a que eu tenho, do que a que eu tenho por experiência, né? Eu gosto de estudar, gosto muito de estudar, e gosto de ir a fundo para entender o motivo, a lógica do que está acontecendo por trás de qualquer coisa. Então, tem pessoas que trabalham com LTB, né? E se trabalham com LTB, vão trabalhar com LTA também, que são linha transversal de baixa, linha transversal de alta. E elas funcionam muito bem, são fantásticas, são fenomenais.
E eu não quero fazer objeção quem trabalha com essa LTA nem LTB. Eu trabalho com LTA e LTB também. Mas o que eu quero te passar é uma outra situação, tá? Tem pessoas que trabalham de maneira fenomenal com projeções e linhas de Fibonacci. Talvez a questão mais difícil da linha de Fibonacci é saber quando plotá-la. E eu vou te dar um toque. Você vai plotar ela no momento certo quando o RSI do gráfico de 240 minutos estressar e houver um rompimento contra o candle mais forte. Ali é que você plota a linha de Fibonacci, tá bom? Ali que é o momento mais correto de se plotar, tá ok? Talvez o momento mais difícil de se plotar essa linha de Fibonacci seja saber quando plotar, né? Mas eu não trabalho muito com linhas de Fibonacci, mas é excelente. É um excelente indicativo, um excelente indicador, na verdade. Eu continuo trabalhando com projeções de Fibonacci, eu trabalho com elas, mas tem gente que só trabalha com isso, né? Eu não quero fazer objeção quem trabalha com elas. Tem pessoas que trabalham fielmente com rompimentos, né, de suporte e resistência. Olha, e são vitoriosos. E são vitoriosos porque se rompe uma resistência, um suporte muito grande, né? Ele rompe, a tendência é o mercado seguir aquele rompimento. Mesmo que ele volte para fazer um pullback, talvez, para respirar, né? Algumas pessoas falam respirar. Ele vai continuar o rompimento daquela tendência. Então, tem pessoas que trabalham somente com isso e são felizes. São excelente. E eu quero te apontar uma outra situação de entrada, mas sem fazer objeção quem trabalha com isso, tá bom? Tá bom? Eu também reparo nos rompimentos. Tem pessoas que trabalham com médias móveis, só média móvel. Ele coloca tanta média móvel que parece estrela cadente caindo do céu. Eu não consigo entender muito bem aquele gráfico assim cheio de o que ele enxerga ali, mas ele enxerga alguma coisa, ou ela enxerga alguma coisa. Aquela pessoa, ela enxerga muito bem o que faz sentido para ela trabalhar somente com médias. E eu não estou aqui para fazer objeção a essas pessoas que trabalham com isso. Tem um grupo, né, tem um pessoal que lá no sul do Brasil, eles trabalham somente com volumes, análise de volume. Excelente! Parabéns! É uma visão fantástica, maravilhosa e dá muito sucesso. E a pessoa alcança uma consistência. Eu não quero fazer objeção a isso também. E parabéns que você trabalha com volume. Eu também trabalho com volume. Mas, mais uma vez, eu não quero te mostrar isso, tá bom? Tem pessoas que trabalham com Bollingers. Acho muito bacana. Eu tenho um grande amigo que trabalha com Bollinger e ele é sucesso. Hoje ele me mandou várias mensagens de experiências que ele trabalhou com as Bollingers. Então ele trabalha com Bollingers em desvios padrões que variam entre si de 2, 2,5 e 3. O de mais segurança é o desvio de 3, né? Onde ele coloca ali colorações nas candles para que informe o momento de entrada ou contra ou a favor da tendência, né? Aquela coloração do Prince of New York. Mas isso ajuda ele demais e ele é vitorioso com isso. E trabalha mais com scalping, né? Excelente, não quero fazer objeção quanto a isso. E tem outras pessoas, já vi muitas pessoas que trabalham somente com stop ATR. Fantástico, eu trabalho com stop ATR em todos os meus gráficos e acho assim ali um momento de resistência muito forte mesmo. Tem pessoas no mundo inteiro que trabalham só com stop ATRs. Então eles vão se posicionar naqueles gráficos ali, no momento daquele gráfico. Seja de 1 minuto, 3, de 5, de 10, 15, 30, 60. Eles vão se posicionar ali naqueles ATRs e é por isso que é chamado de stop, né? Ali tem uma resistência, um suporte muito grande, né? Então, assim, todos esses indicadores, todas essas formas de trabalho são fantásticas, são fenomenais e me ajudaram bastante a chegar num entendimento melhor, numa leitura mais aprimorada do mercado, né? No entanto, utilizar isso tudo, se você não tem prática, não treinou no simulado, pode te deixar com o gráfico um pouco bagunçado, né? E te deixar aí, ó, meio louco, né? Meio loucão, eu não consigo entender muito bem. Eu só estou tendo prejuízo, só estou perdendo. Eu sigo pessoas de vitória, eu sigo pessoas de sucesso, mas eu mesmo não consigo alcançar o sucesso. Eu estou perdendo muito. Pelo amor, me ajudem. Olha, eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te orientar aquilo que tem sido bênção para mim e que é muito fácil. E talvez possa ser bênção para você também, tá bom? Olha, primeiramente, esse é o meu gráfico, a forma que eu trabalho. Então, no meu gráfico eu tenho uma visão micro, desde 5 segundos até uma visão macro, né, mensal. Né? Então, assim, eu tenho apenas 2 telas, tem pessoas que têm 6 telas. Imagina o que ele consegue ver no mercado com 6 telas. É fantástico. Ele tem uma visão fenomenal.
muito, olha, maravilhosa, né? Então ele consegue ter, assimilar informações com mais facilidade, tomar decisões com mais segurança também. Mas se você tem duas telas, é possível você ter uma visão desde o micro ao macro no mercado. Igual essa é a minha tela aqui, eu consigo trabalhar tudo ao mesmo tempo, né? Colocando aí, é só um exemplo de como eu trabalho. Então eu tenho ali, aqui, né, gráficos de 5 segundos, eu tenho o gráfico de 1 minuto, eu tenho o gráfico de 3 minutos, eu tenho o gráfico de 5 minutos, eu tenho o gráfico de 10 minutos, eu tenho o gráfico de 15 minutos, eu tenho o gráfico de 30 minutos, eu tenho o gráfico de 60 minutos, eu tenho o gráfico de 240 minutos, e eu tenho os outros gráficos de visão mais macro, né? Que é o gráfico diário, o semanal e o mensal. Para mim, os mais importantes de uma visão macro são os gráficos, né, semanais, né, e o de 240 minutos. Por exemplo, eu vou dar dois exemplos aqui porque que são importantes, acompanhando o RSI, tá bom? O RSI. O RSI, repara nesse gráfico semanal. Repara que lá embaixo ele deu uma estressada, tá vendo? Eu coloco aqui situações onde que o próprio gráfico, ele me apita, né? Ele me dá um som sonoro, né? Claro que o som não é visual, né? O som é sonoro mesmo. Então ele me dá um som, um alerta, e ele colore uma coloração diferente. Repara aqui embaixo, aqui, ó, ele coloriu esse verde água, dizendo, Alex, compra. O mercado não tem agora contraposições, né? Então o mercado tem que inverter, né? Se tem muitos ativos sendo comprados, agora ele tem que ser vendidos. Tem muitos ativos vendidos, agora tem que ser comprados. O dinheiro mudou de mão, os ativos mudaram de mão. Não tem contraposição no mercado. Então ele me colore isso aqui, ele me dá um alerta, né, sonoro. Então isso me auxilia demais. Se você precisar disso, um auxílio nisso, me deixa um comentário aqui que eu faço um vídeo explicando como que isso funciona, como que você coloca um alerta sonoro, como você colore isso. É muito tranquilo, tá bom? Repara que ele estressou aqui embaixo, né? Então, lembra que no Brasil aconteceu uma situação onde um ex-ministro da Justiça, ele saiu do governo, né? E ele fez um pronunciamento às 11 da manhã e o mercado despencou. O mercado literalmente despencou, foi para 62 mil pontos. E logo mais à tarde, o presidente da República, né, ele fez um pronunciamento que foi muito favorável ao mercado nacional quanto aos interesses estrangeiros. E o mercado, repara, quando ele estressou aqui embaixo, que não tinha mais contraposição, o mercado, olha lá, ele parou e ele subiu muito, muitos dias consecutivos. Ele subiu mais de 60, de 60 a 125 mil pontos. Imagina, 60 a 125, 62 a 125, ele subiu mais de 60 mil pontos. 60 mil pontos, nós estamos falando assim em pouco tempo, né? Por quê? Porque ele estressou aqui embaixo, não tinha contraposição no mercado, e ele teve que mudar de rumo. E repara então que aqui ele estressa novamente aqui o RSI no gráfico semanal, né? E olha o que acontece lá em cima, ele chega a um momento em março ali, onde que ele chegou ao seu limite máximo e ele desceu muitos pontos novamente, né? Desceu ali muitos pontos. Se eu não me engano, ele desceu uns 15 mil pontos, viu? Ele desceu muitos pontos aqui. Então, e o mercado, então, ele tem a lógica. Por que que ele sobe? Por que que ele desce? Por que que ele para de subir? Por que que ele para de descer? Não tem mais contraposições no mercado, né? Seja para compra, seja de venda, não tem mais. Então, o mercado ele tem que voltar para um limite onde que a negociação é aceitável. Conseguem perceber? Tá claro até aqui? Quem comprou muito, agora ele precisa de vender. Quem vendeu demais, agora ele precisa de comprar. Então, o mercado ele funciona nessa negociação de alta demanda, de baixa demanda, tá bom? Muito bom. Então, esse aqui é o RSI no gráfico semanal, né? O que que acontece? Então, quando ele chegou lá em cima, ele voltou. E voltou até onde? Repara aqui, ó. Eu tenho 3 LTAs aqui, né? Se vocês conseguem perceber, tá fraquinho. Deixa eu chamar a atenção essa aqui, olha a LTA. Ele voltou até LTA, é um mercado ali, uma média que era aceitável o preço, e ele voltou a subir. Então ele está subindo até hoje, né? E voltou a subir, né? Então, assim, essa visão macro nos dá uma noção muito boa de onde que o mercado, de onde o mercado vem e para onde ele vai, até onde ele vai, né? Então, assim, é algo que eu quero apenas te ajudar
ajudar aqueles que não têm essa noção do mercado macro, talvez possa te orientar melhor, tá bom? E quem sabe te abrir os olhos para algumas coisas, tá ok? Então, pensando agora no estocástico lento, repara esse gráfico, né, de 240 minutos. Repara aqui no estocástico lento. Ele estressou aqui no alto, tá vendo aqui? E o que acontece com o mercado lá em cima? Ele estressa. Quando ele chegou lá, ó, ele baixou. Repara aqui, ó, que coincide com uma grande resistência aqui, ó. Coincidiu com a grande resistência. E ele estressou aqui, ele não teria força para passar. A contraposição aqui já havia esgotado. Então, ele teria que descer. E olha, repara que ele desce aqui, ó. Olha aqui, ele encontra com uma LTA que eu coloquei aqui, mas ele estressa aqui no estocástico lento também. E o que acontece com o mercado? Ele para de cair e começa a subir novamente. Repara que aqui ele estressa no estocástico lento lá em cima novamente. Ele conseguiu o rompimento aqui. Provavelmente esse mercado ele vai passar desse topo, porque ele está em uma estrutura de alta, né? Está numa estrutura de alta. Provavelmente ele vai romper esse topo aqui, tá? Mas aqui, ele chegou, estressou aqui e desceu. Ele não conseguiu romper mais. Chegou aqui, nem encostou nessa LTA aqui, ele nem encostou, tá bom? E foi aqui no fechamento da quina de VWAP, tá vendo aqui, ó? Que eu falei da VWAP anterior, ó, tá vendo aqui, ó? Chegou até lá e desceu. E agora, daqui para frente? Vou prestar atenção nos estresses de RSI, de estocástico lento no mercado macro. E vou prestar atenção no mercado, no micro. Nas minhas entradas, nas minhas saídas, vocês vão entender melhor como que eu faço, tá bom? Vamos continuar. Então, a questão maior desse vídeo, a questão maior que nós temos no mercado é quando entrar com mais segurança no mercado. Quando entrar, para que eu não passe tanto calor assim, para que eu não venha ter tanta dor no estômago, dor de cabeça, de ficar, entrei na compra, mas o mercado está descendo, ele continua descendo, meu Deus, e agora? Qual que é o melhor momento? Qual que é melhor, né? Quando entrar num momento mais seguro? Bom, estou falando de mim, de Alex Ribeiro. Como que eu faço? E eu, como tenho alcançado uma certa consistência, eu estou aqui para compartilhar contigo, para quem sabe, nessa pandemia, muitas pessoas precisam dessa consistência. Pais de família, mães, né, de família, que não conseguem emprego lá fora, mas tem uma internet, tem um computador, e você tem um cognitivo avançado, você consegue assimilar informação. Talvez essa informação aqui possa te abençoar em muito, tá bom? Na graça de Deus. Então, quando entrar com mais segurança? Eu trabalho com duas formas. Eu trabalho com gráfico Renko, 10Rs, e com médias, né, nesse gráfico Renko, e também com MACD. Vou explicar como plotar isso e como fazer a leitura, tá bom? E também trabalho com gráfico de 5 minutos com médias nele. Então, eu trabalho basicamente com esses dois gráficos. Dois. Junto. Se eu tiver informação de um gráfico e eu não tenho a confiança, não é a palavra que eu quero, não é confiança, não. Se eu tenho, confiança não é a confirmação. Se eu tenho a informação em um gráfico, mas eu não tenho a confirmação no outro, eu não entro. Tem que ser os dois, tá bom? Então vamos lá. O gráfico Renko de 10 é esse gráfico que vocês estão vendo aí. Vocês trabalham com Renko, né? O gráfico Renko ele é atemporal, ele não tem tempo. Uma função matemática dele é de preço por pontos. Enquanto o gráfico normal que nós trabalhamos, né, ele é de preço por tempo. Tá vendo que a função é diferente. Um é em função do ponto em função do preço, o outro é em tempo em função do preço. Então é diferente, tá bom? A forma de trabalho. Então eu trabalho com os dois, analisando os dois, tá bom? Para não ficar preso somente em uma função. Então, analisando esse gráfico Renko, né, ele vai estar dessa forma. E eu tenho o MACD também que está aqui embaixo. Então, uma tela, ó, o gráfico Renko com o MACD. Vou te explicar a lógica disso, tá bom? Pode ficar bem tranquilo, tá ok? E eu também, então, trabalho concomitantemente com esse gráfico, com o gráfico de 5 minutos juntos. Para eu poder fazer a análise, tanto do gráfico de 5 minutos, tanto do Renko, quanto do MACD. Tanto para entrada nas operações, quanto para saída das operações, tá bom? Então, basicamente, né, vamos lá, no gráfico de 5 minutos, eu trabalho com duas médias. Eu trabalho com mais médias móveis ali, mas são duas primordiais. A média móvel de 10 períodos e a média móvel de 5 períodos. Vou ensinar como você faz essa leitura e como faz a plotagem disso, tá bom? Como você configura,
tá ok? E no gráfico do Renko de 10, eu também trabalho com duas médias, repara, uma média de 10 períodos e uma média de 25 períodos. Eu vou te explicar a lógica disso, tá ok? Então, repara o seguinte, ó. Repara aqui como que agora que eu vou pensar na lógica de entrada. Vamos pensar aqui na venda, tá bom? Repara aqui nesse gráfico aqui, ó. Para eu entrar na venda, eu tenho que ter 3 informações casadas. 3 informações que me confirmam 100% a entrada da venda. Se eu tiver apenas 75%, não entra. 60% não entra, né? Então, olha aqui. Para entrar na venda, o preço, o mercado, o preço no Renko, né? Ele tem que estar abaixo da média de 10 períodos e a média de 10 períodos tem que estar abaixo da média de 25 períodos. Isso é uma regra. Eu criei essa regra para mim mesmo. Quer dizer, eu me ensinei, né? E eu fiz a interpretação e criei uma crença, onde meu pensamento executa essa crença. O preço tem que estar abaixo da média de 10 e a média de 10 tem que estar abaixo da média de 25. Casado com qual informação? No MACD, o histograma tem que estar vermelho. E a linha amarela que acompanha o histograma tem que estar abaixo da rosa. Então vamos lá, ó. Então tá vendo que eu já estou somando informações. O preço no Renko de 10, ele tem que estar abaixo da média de 10 períodos e a média de 10 tem que estar abaixo da média de 25 períodos. Mas, professor, Alex, e se o preço estiver abaixo da média de 10, mas a média de 10 está acima da média de 25? Não entre. O mercado pode subir. Aí pode ser que esteja fazendo somente um pullback. Tá bom? Então, por isso a importância. O preço abaixo da média de 10 e a média de 10 períodos abaixo da média de 25, somado ao MACD lá embaixo, está vermelho o histograma e a linha amarela abaixo da de rosa. Eu vou te ensinar tudo como você monta essas configurações, tá bom? Então, eu tracei uma linha amarela aqui, repara, né? Essa linha amarela está exatamente no momento onde isso aconteceu. Exatamente. E aqui estava abaixo, começando a ficar abaixo, mas aqui estava azul. E a linha amarela acima da rosa, não era para entrar. Aqui configurou os dois. Quando configura os dois, não se precipite, não vá lá e plote a venda instantaneamente, rapidamente. Vá no gráfico de 5 minutos e confira outro detalhe. Eu coloquei aqui essa linha amarela, exatamente no momento que configurou nos dois. O preço tem que estar abaixo da linha de 10, abaixo da média de 10 períodos. Ele tem que estar abaixo. Mas a média de 5, você tem duas médias. A média de 5 é para saída. Eu vou te explicar daqui a pouco. A média de 5 ele vai acompanhando o preço. Ele vai acompanhando o preço onde ele vai. Então, o preço tem que estar abaixo da média de 10, porque a média de 5 já vai estar abaixo de 10, com certeza, porque a média de 5 está acompanhando o preço. Então, ó, no gráfico de 5 minutos, o preço está abaixo da média de 10 períodos. No gráfico do Renko, o preço está abaixo da média de 10 também. E abaixo da de 25, a 10 abaixo da 25. E no MACD está o histograma vermelho e a linha amarela abaixo da rosa, 100% de estrela. Entra na venda e segue o fluxo. Rapaz, eu tenho mão de alface. Tem uma expressão aí no mercado, né, que é mão de alface. Eu não aguento ficar muito tempo no mercado, eu não aguento ficar muito exposto. Então eu já tenho um pequeno lucro, eu tiro. Depois eu me arrependo. Por que eu não fiquei mais? E fico frustrado. Quando que você vai sair? Muito simples, né? Muito simples. Então, vou te explicar. Mas, primeiramente, o que você deve fazer? Você vai seguir o fluxo. Repara que o fluxo está descendo. Olha lá o mercado descendo. Repara que aqui, ó. Vou tirar essa seta só para você ver. O mercado, ele voltou, o preço voltou na linha de 10. Mas ele não passou. Um pullback pequeno. Ele continuou descendo. E aqui ele voltou mais na linha de 10 novamente. Não passou, continuou descendo. E aqui aconteceu novamente. Aconteceu 3 vezes aqui. 4 vezes. Tem uma aqui, ó. Tem uma aqui também, né? 1, 2, 3, 4. Essa aqui, na verdade, eu considerei junto com essa, porque ele voltou até a média de 25. Então, o mercado, normalmente, ele faz o pullback no Renko até a média de 10 ou até a média de 25. Ele faz isso normalmente. Então, você fique no mercado. Mas eu já quero conquistar aquilo que eu ganhei. Percebeu que ele vai voltar? Acontece talvez um estresse no RSI ou no estocástico lento do estocástico lento
do gráfico de 5 minutos. Você sai do mercado, deixa ele voltar, fazer o pullback, repara se ele vai só até a média de 10 ou média de 25. Aí ele não passa, ele não ultrapassa a média e ele volta. A hora que ele volta, você entra na venda novamente e continua. É um scalper, né? É um scalping, sorry. É um scalping, você está trabalhando como um scalper, né? Entra e sai, pegando os lucros ali. O importante é retirar dinheiro do mercado. O importante é ser vitorioso, ok? Essa é a importância mesmo. Tudo bem. E agora, quando é que eu saio, né? Quando é que eu devo sair? Então, olha lá, eu estou seguindo o fluxo, né? Estou seguindo o fluxo. Quando é que eu saio? Repara que no Renko, o que acontece com o Renko? A média de 10, ela cruza a média de 25. Quando ela cruza a média de 25, esse é o momento de sair. Mas quando é que você confirma isso? Porque às vezes está batendo ali, mas ele pode voltar, né? Igual fez aqui em cima. Aqui em cima ele ameaçou cruzar e desceu, né? Você vai conferir que no gráfico de 5 minutos, a média de 5, lembra que eu te falei que é a saída? A média de 5 cruzando a média de 10. Quando a média de 10, a de 5 cruza a média de 10, sai do mercado. Aí você vai somar com outras informações. Aqui, por exemplo, esse mercado de quarta-feira, ontem, né? Que foi ontem, dia 12 de maio de 2021, hoje são 13 de maio de 2021. O RSI estressou lá embaixo até o gráfico de 60 minutos e o estocástico lento estressou lá embaixo também até o gráfico de 240 minutos. Na verdade, no 240 minutos faltou bem uma purguinha para chegar, né? Para ele poder estressar mesmo, passar ali da linha dos 85. Tá? Os outros todos chegaram. Então, poxa, o mercado está falando, fiote, sai da venda porque o mercado agora vai virar. Acabou a contraposição do mercado. Não tem mais. Olha, você conferiu no Renko a média de 10 cruzando com a de 25. Conferiu no gráfico de 5 minutos a média de 5 cruzando com a média de 10. Os estresses no RSI até o gráfico de 60 e os estresses no estocástico lento até o gráfico de 240, quando eu falo até o gráfico, eu falo do gráfico de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos e o de 240 minutos. Além do mais, tinha no gráfico semanal uma LTA ali. Meu filho, para que você vai temar com um mercado que não tem contraposições? Saia. Esse é o momento de sair. Ficou claro? Vou resumir aqui para ti, para ficar mais claro, então, esse momento, né, de entrada e saída. Vamos pensar na compra. Vamos aqui, ó, pensando em compra. Vamos pensar na compra. Então, no Renko, o que eu faço no Renko? O preço, né? Faltou um V ali, né? Deve estar. É de estar. Perdão, viu, gente? É deve, tá bom? O preço deve estar acima das duas médias, sendo a média de 10 acima da média de 25. Tá bom? E eu coloquei aqui, ó, que o mercado, ó, ele pode vir beijar aqui a média de 25. Você vai sair quando? Quando ele passa ela e essa média de 10 ele cruza de 25. Aí sai da operação. Tá bom? Se você estava na compra, zero a operação aí e espera para ver se ele vai confirmar agora uma venda ou se ele vai fazer um range ali e vai continuar subindo, o que ele vai aprontar. Tá bom? Então o Renko, o preço deve, tá bom? Foi um erro ali, ó, digitação talvez, ou falta de atenção, mas o preço deve estar acima das duas médias. E a média de 10 acima da média de 25, tá bom? Em confirmação com essa informação, né, você assimilou essa informação, agora vamos confirmar. O MACD, a linha amarela, tem que estar acima da rosa, pensando em compra. A amarela tem que estar acima da rosa e o histograma tem que estar azul, conforme está esse desenho aí, tá bom? Excelente. Agora, para a gente confirmar o 100%, vou no gráfico de 5 minutos, estou trabalhando com os dois gráficos. O preço, ele tem que estar acima da média de 10. Estou pensando em compra, pronto ali, ó, e eu configurei aqui para você, ó. O preço aqui acima da média de 10, a média de 5 acompanhando o preço aqui, tá vendo, ó? Então, configurou compra. Eu entro na compra. Aqui, ó, aqui seria um momento de compra. Provavelmente nesse momento aqui, lá embaixo, configurou uma compra, né? No Renko. E aqui, ó, foi quando a média de 5 cruzou de 10, foi quando eu saí, tá bom? Ó, uma entrada aqui, você pegaria aqui, deveria ter dado aqui no gráfico de 5 minutos, uns 1.000 pontos, 900 pontos, talvez. Não lembro mais, mas foi muitos pontos, tá ok? Muito bom, essa é o resumo, né? Para que você entre pensando em compra, ok? Então, tá aí, como você pensa em compra. Talvez você pause o vídeo, tira uma foto, anota isso aí. Olha, minha mesa
Tem uma mesa até grande aqui, é cheio de anotações aqui, ó. Cheio de anotações. Eu fico aqui com vários papéis. Por que isso? Para que eu possa fazer a interpretação certa, trabalhar no meu emocional, criar crenças corretas, baseado aqui numa lógica, para que eu possa tomar posições, tá? Para que eu possa tomar posições, seja de compra ou de venda, tá bom? Vamos lá então. Meu pensamento possa executar essas compras, né? Vamos lá então, olha aqui, ó, pensando em venda agora, pensando em venda. Presta atenção aqui comigo. Pensando em venda. Vamos no Renko. O que acontece no Renko? O preço deve estar abaixo, ó, faltou o deve, o V ali também. Ó, presta atenção, então é deve, tá? O preço deve estar abaixo das duas médias. Repara aqui, ó, o preço deve estar abaixo das duas médias. Sendo que a média de 10, né, deve estar abaixo da média de 25. A média de 10 abaixo da média de 25. Tá ok? Muito bom. Pensando no Renko, pensando em venda. O preço abaixo das duas médias e a média de 10 abaixo da média de 25. Muito bom. Pensando em venda no Renko. Para confirmar essa informação, eu vou então no MACD. A linha amarela deve estar abaixo da rosa. E o histograma deve estar vermelho, conforme essa imagem aí. Né? Muito bom. Então, confirmei mais uma situação. Falta agora eu ir para o gráfico de 5 minutos e confirmar essa informação. No gráfico de 5 minutos, né, o preço deve estar abaixo da média de 10. Igual aqui, ó. O preço está abaixo da média de 10 e a média de 5 acompanhando aqui, ó, o preço, acompanhando aqui o mercado, tá vendo? Até ela cruzar lá. Pronto. Eu configurei agora as 3 informações para que eu possa entrar em venda, né, para que eu possa pensar em venda. Então, esse é o resumo, né, de como eu penso em venda, de como eu penso em compra e quando eu entro e quando eu saio da operação, tá bom? Então, para que eu possa agora configurar essa operação, eu vou te ensinar aqui rapidinho, né? Eu vou te explicar no Trid, tá bom? Que é a plataforma que eu estou utilizando. Você vai lá em gráficos, né? Lá em gráficos você vai em novo gráfico, excelente. Nesse novo gráfico você vai clicar em Renko para criar o gráfico de Renko. Digita 10, que ele vai já nascer o gráfico, o Renko, né? Ele vai plotar o gráfico Renko para você. É esse gráfico aí. Para plotar as médias, você vai nessa setinha aqui, né? No canto superior, né? Ao extremo superior direita, você vai clicar, vai abrir essa aba. Então você vai lá em novo indicador, clica no novo indicador, né? Ele vai abrir uma aba, você vai em média móvel. Da média móvel vai abrir outra aba, você vai em média móvel novamente. Na hora que você clicar nessa média móvel, você seleciona aqui empilhado, tá bom? Para ficar plotado as duas médias em cima, né, do Renko, do gráfico do Renko, né? Empilhado. A hora que ela abrir, você coloca essa configuração. Olha lá, ó. A base de cálculo é fechamento, período 25, tipo é exponencial, tá bom? A cor eu coloco laranja, porque média para mim, cada média tem uma cor diferente, né, para mim. Então a de média de 25 para mim é laranja. A de 200, por exemplo, é azul, bem escuro. A de 100 é rosa. A de 50 é verde e por aí vai, tá bom? Então eu tenho essa leitura, fica mais fácil, eu bato o olho nas cores e já sei o que está acontecendo. Você cria a sua linguagem para você, a sua codificação, tá bom? Para ficar claro. Aí você cria a média de 25 e depois você repete o procedimento, né? Repita o procedimento e cria a média de 10, que para mim ela é branca, né? Tem uma cor branca. Olha aqui, ó, fechamento, né? E exponencial também, período de 10. E eu aqui, nesse caso do Renko, eu deixei linha contínua. No gráfico de 5 minutos, a linha ela é tracejada, tá bom? Muito bom. Criou-se o gráfico do Renko. Excelente. Aí lá, olha lá como fica agora, né? Ficou aqui até meio desconfigurado as setas, mas aqui, essa aqui é a de 25 e essa aqui é a de 10, tá bom? Eu devo ter mexido aqui na imagem e acabou desconfigurando aqui. Muito bom. Então agora, como que nós vamos criar o MACD? Você vai lá em cima, no extremo superior à direita, né? Clica lá na setinha. Aí você vai lá, né, em novo indicador, média móvel, e a hora que abrir, você vai lá no Moving Average Convergence, Divergence, MACD, tá bom? Divergence, na verdade falei assim, Moving Average Convergence Divergence, MACD, ok? Criou-se o MACD, excelente. Você vai lá, agora, em vez de ser empilhado, repare, você coloca em nova linha para ele abrir uma tela, um gráfico abaixo, né? Na mesma tela, um gráfico abaixo, nova linha.
E aí você coloca lá em avançar, vai em avançar, né? E cria essa configuração aqui, ó. Coloque essa configuração para você aqui, tá vendo? Vou deixar aí na tela, você tira um print ou dá um pause e configura lá, tá bom? Aí o que vai acontecer? Vai plotar esse gráfico do MACD logo abaixo aí do Renko, tá bom? Muito bom. E agora, como eu faço com um gráfico de 5 minutos? Mesmo procedimento, né? Vem aqui nesse reloginho, cria o gráfico de 5 minutos, né? Vai lá no novo gráfico, cria o gráfico de 5 minutos. Muito bom. E você vai, mesmo procedimento, setinha, média, novo indicador, média móvel novamente, né? E você vai criar as duas médias móveis, né? Com essa configuração que está aí, ó. Olha lá. Repara que no Renko era exponencial, né? E agora aqui no gráfico de 5 minutos é simples, é importante isso aqui, tá bom? É simples. Então eu tenho duas médias, uma de 5 períodos, outra de 10 períodos. A cor você vai colocar que você achar melhor. Eu trabalho com essas cores aqui. E o tipo é simples. E a base de cálculo também é fechamento, tá bom? Repara que aqui eu trabalho com a linha tracejada para ficar mais fácil a minha visualização no mercado. Então, como que vai ficar lá o seu mercado? Olha lá, a média móvel de 10 períodos e a média móvel de 5 períodos acompanhando o preço aqui, ó. Tá bom? Ok? Galera, é muito tranquilo, muito simples. O que eu quis passar foi apenas essa forma de trabalho que eu tenho feito, que tem me trazido consistência, segurança na entrada, segurança na saída, sem muito estresse no coração, sem muito estresse, peso, sem culpa, sem frustração. Tem sido uma bênção, tem sido bom. O que eu te aconselho é você reparar muito bem e internalizar, tá? Para que a informação possa ser bem assimilada das informações de pensando em compra e internalizar, assimilar essas informações também pensando em venda. E o que você faz? Não vá para o real. Vá para o simulado. Treine no simulado uma semana, talvez um mês. Quando for para o real, treine no real com apenas um contrato, porque você vai começar a criar crenças para que o seu pensamento possa executar as crenças que você já adquiriu confiança. Então você precisa, primeiramente, fazer a interpretação das informações que eu estou te passando. Interprete as informações. Você vai criar essa crença, treine elas, crie segurança, confiança nela, deixe seu pensamento executar essa crença que já está lá, ó, firmada lá na sua mente, tá bom? Lá no seu id, né, no seu inconsciente lá, tá bom? Galera, então eu vou ficar por aqui. Foi um grande prazer ter essa oportunidade de entrar na tela do teu computador aí e de passar essa experiência que tem sido maravilhosa para mim, tá bom? Muito bom. Receba um grande abraço aí do Alex Ribeiro. Deus te abençoe grandemente e quem sabe a gente se encontra por aí. Você possa, sei lá, escrever aí, tem sido bom para você e o quanto te ajudou e isso vai me alegrar bastante se eu conseguir te ajudar de alguma forma. Tá bom? Um grande abraço, meu jovem, minha jovem. Deus te abençoe. Até mais. Tchau.